Minha amiga se autoconvidava para jantar toda semana, até que descobriu o quanto ela era falsa e interesseira. Ela invadia minha casa, sentava à minha mesa e comia como se fosse dona do banquete, mas nunca trazia nada além da própria cara de pau. No começo, eu achava que era coincidência. Vanessa aparecia nas noites de sexta, sempre com aquele sorriso fácil e nossa, você fez lasanha de novo? Que sorte a minha! Era minha amiga de infância, dessas que a gente não vê todo dia, mas que parece nunca ter saído de perto. Ela falava alto, ria mais alto ainda, e tinha uma energia que, por muito tempo, me contagiava. Mas havia algo diferente nos últimos meses. Ela não vinha com um vinho, uma sobremesa, nem uma Coca-Cola de 2 litros. Nada. Só vinha. E com fome. E sempre parecia que ela já sabia o que estava no forno. No começo, eu tentava justificar, é só uma amiga, ela tá passando por uma fase difícil, não custa nada mais um prato. Mas aos poucos, a frequência aumentou. Toda semana. Depois, 2 vezes por semana. E não era só o jantar. Era a geladeira fuçada, os potes levados embora, a toalha de rosto usada e largada na pia do banheiro como se fosse dela. Daniel, meu marido, começou a se incomodar. Você percebe que ela nunca pergunta se pode vir, ele disse uma noite, enquanto lavava a louça. Ela simplesmente aparece. Fiz que não ouvi. Mas ouvi. E engoli em seco. Na semana seguinte, ela apareceu com um amigo. Sim, um amigo. Um tal de Júlio, que eu nunca tinha visto mais gordo. Ela entrou rindo, dizendo: espero que tenha sobrado lasanha para mais um. Ele ama comida caseira. A lasanha era para 4. Agora, éramos 5. Senti um calor subir pro rosto. Eu sorri, claro. Eu sempre sorria. Mas ali, eu já estava sufocando. Depois daquele jantar, decidi conversar com ela. Na semana seguinte, mandei mensagem. Oi, amiga. Será que você pode me avisar antes de vir jantar aqui? Só para eu me organizar. Ela respondeu com um emoji de riso e... amiga. Relaxa. Eu só apareço porque sei que aqui é sempre aconchegante. Você cozinha como ninguém. É quase um spa. Ri. De nervoso. Mas o pior ainda estava por vir. Numa dessas visitas, notei algo estranho. Ela chegou dizendo que estava quebrada. Que o salário atrasou, que o cartão estourou, que só tinha comido um salgado o dia inteiro. Preparei frango assado com batatas e uma salada caprichada. Servi com carinho, mesmo entalada de raiva. E quando fui ao banheiro dela dias depois, sim, fui na casa dela levar uma encomenda que ela pediu no meu nome, encontrei um recibo no lixo. Era de um jantar. R$ 462 em um restaurante japonês caríssimo. Data e hora, mesma noite em que ela só tinha comido um salgado. Fiquei paralisada. Como assim? Ela mentiu. Olhou nos meus olhos, pegou meu prato quente com as mãos, reclamou que eu não tinha comprado vinho e saiu ainda com um potinho de sobremesa para mais tarde. Me senti usada. Ridícula. Comecei a juntar memórias. Momentos. Vezes em que ela não podia contribuir. Em que dizia estar numa fase ruim. Lembrei de como ela falava dos outros pelas costas. De como gostava de se colocar como vítima. E de como, ultimamente, sempre que vinha aqui, saía com algo a mais, comida, objetos, até uma blusinha minha uma vez. Empresta para hoje, depois eu devolvo. Ela nunca devolveu. Mas eu continuava em negação. Porque, no fundo, ainda queria acreditar que era só uma amiga folgada. Nada demais. Só um jeitinho meio invasivo. Só um traço da personalidade. Mas aí, um dia, Daniel me olhou nos olhos e disse: você sabe que ela não gosta de você, né? Aquela frase me acertou como um soco. Perguntei por quê. Porque gente que gosta da gente não passa por cima, não abusa, não finge. E ela faz tudo isso. Com gosto. Naquela noite, não dormi. Fiquei pensando nos jantares. No lixo do restaurante caro. No amigo misterioso. E então, lembrei de algo que me fez gelar. 3 meses atrás, eu comentei sobre meu novo projeto profissional, uma ideia de negócio que estava desenvolvendo com muito cuidado. Contei para ela. Ela ouviu, animada.
E semanas depois, descobri que ela havia mencionado a mesma ideia em uma roda de amigos, dizendo que era algo que estava pensando em fazer há um tempo. Era tudo sobre isso, ela se alimentava de mim. Literalmente e emocionalmente. E eu? Eu só sorria e servia o jantar. Mas agora algo tinha mudado. E eu prometi a mim mesma, a próxima visita dela não seria como as outras. Eu ia deixar ela entrar. Ia colocar o prato à mesa. Ia sorrir. Mas, dessa vez, eu ia estar preparada. Porque naquele momento, eu já não queria mais ser gentil. Eu queria que ela engolisse a comida, e junto com ela, o próprio veneno. Ela não estava apenas se aproveitando da minha comida, estava me minando por dentro, roubando meus espaços, minhas ideias, e talvez até meu próprio marido. Depois do recibo do restaurante, depois das palavras de Daniel, alguma coisa dentro de mim acordou. Não era mais só irritação. Era desconfiança. Era raiva. Era aquele tipo de incômodo que não vai embora, que corrói em silêncio, enquanto você finge que está tudo bem. Mas eu não ia mais fingir. Pelo menos, não para mim mesma. Vanessa continuava vindo. Sempre com aquele jeitinho de ai, tava passando por aqui. E eu continuava servindo, sorrindo, observando. Só que agora, tudo em mim era cálculo. Notei o olhar dela em tudo. Na minha casa. No meu marido. Nas minhas roupas, no meu trabalho, até nas minhas palavras. Ela repetia minhas frases em conversas com os outros. Como se fossem dela. Comecei a sentir que ela queria me copiar ou me substituir. Foi aí que um print mudou tudo. Uma amiga em comum, a Carol, me mandou uma conversa. Vanessa dizia que eu era nojentamente perfeitinha, metida rica e que só era legal me visitar porque a comida compensava. Dizia ainda que meu marido era bonitão e meio entediado, e que se eu não tomasse cuidado, ia perder ele para alguém mais divertida. Meu estômago virou. Pedi mais prints. Carol mandou. Vanessa dizia que só estava esperando o momento certo para pegar o que é dela. E mencionava o nome dele, Daniel. Minhas mãos tremiam. Meu peito parecia pequeno demais pro tamanho da dor e da raiva que batiam ao mesmo tempo. Ela não queria só jantar. Ela queria devorar a minha vida. Mas eu precisava de provas. Então, comecei a testar. Contei a ela, casualmente, que Daniel ia viajar sozinho a trabalho. Ela ficou interessada demais. Fez perguntas. Muitas. No mesmo dia, ele recebeu uma mensagem anônima no Instagram. Vai sozinho mesmo? Ou leva alguma companhia secreta? Eu sabia quem tinha sido. Então, fui além. Criei um perfil falso. Nome estrangeiro, foto de um cara elegante, viagem internacional na bio. Comecei a conversar com ela. Foi fácil demais. Vanessa respondeu no mesmo dia, cheia de charme, se dizendo cansada de amizades falsas e falando que morava com uma amiga rica, chata e controladora, mas que pelo menos servia bons jantares. Ela marcou o encontro. Disse que adorava caras mais velhos. E reclamou, de mim. Aquela foi a última gota. Eu poderia gritar. Poderia confrontar. Mas decidi fazer algo melhor, destruir por dentro. Montei meu plano em silêncio. No jantar seguinte, ela apareceu com a cara de sempre. E eu? Abri a porta, sorri e disse. Hoje você merece algo especial. Pedi um jantar caríssimo no aplicativo. Prato assinado de chefe. Garrafa de vinho chileno. Sobremesa de confeitaria fina. E coloquei no pedido, entrega patrocinada por Vanessa A. Falei ao entregador, é presente dela para mim. Hoje é nosso jantar de reconciliação. Fiz questão de dizer isso na frente da nossa amiga em comum que estava ali. Vanessa ficou sem reação. Mas, eu não pedi nada, ela murmurou. Imagina! Não seja modesta, eu respondi, sorrindo. As outras amigas riram, elogiaram. Ela forçou o sorriso. Mas eu vi no olho dela, ela sabia que algo estava errado. Repeti isso outras vezes. Cada jantar, um pedido. Cada pedido, no nome dela. Sempre com testemunhas. Ela começou a receber cobranças indiretas de amigos. Você tá podendo, hein, bancando tudo? Generosa demais, Vanessa. Ela negava. Ninguém acreditava. Criei uma rede de confusão em torno dela. E ninguém sabia de onde vinha.
Ela, que sempre teve controle da narrativa, agora tropeçava nas próprias palavras. E eu? Eu jantava com gosto. Mas o melhor ainda estava por vir. Uma semana depois, organizei uma noite especial. Com todos. Daniel, as amigas, amigos dela, amigos meus. Convidei com pompa. Vamos comemorar a amizade. Vanessa veio. Veio arrumada, maquiada, talvez achando que era a chance de recuperar terreno. Ela não sabia do que a esperava. No meio da mesa, deixei uma caixa decorada. Depois da sobremesa, me levantei e disse: antes de terminarmos, queria fazer uma homenagem. Para alguém que sempre esteve presente. Que sempre compartilhou de tudo, às vezes até demais. Abri a caixa. Lá dentro, estavam prints das conversas com a Carol. Capturas do perfil falso com as falas dela. Recibos das entregas feitas no nome dela. Um áudio dela criticando meu casamento. E um vídeo dela mexendo no meu celular, captado pela câmera de segurança que instalei na cozinha. O silêncio foi absoluto. Vanessa empalideceu. Tentou rir. Tentou negar. Disse que era montagem. Mas ninguém acreditou. Porque naquele momento, ela tinha acabado de ser servida. Fria. No próprio prato. Diante de todos. Ela me expôs, me ridicularizou, tentou roubar tudo que era meu, então decidi fazer ela pagar por cada prato servido, cada palavra falsa, cada passo dentro da minha casa. Depois daquela noite, a máscara caiu. Mas Vanessa, como toda boa manipuladora, não recuou. Ela atacou. Primeiro, tentou se justificar com nossos amigos. Tudo foi um mal-entendido. Ela armou tudo para me ferrar. É ciúmes, pura inveja. Depois, tentou me atingir pelas redes sociais. Postou stories com indiretas, frases sobre falsidade, fotos com legendas como melhor sozinha do que rodeada de máscaras. Alguns amigos ficaram confusos. Outros, em silêncio. Mas eu sabia o que estava fazendo. Aquela exposição não era meu fim. Era só o início. Porque o que Vanessa me fez, não dava para resolver com prints. Dava para resolver com dor. Com uma dor silenciosa, persistente, que morde devagar e vai tirando o chão aos poucos. Ela achava que a guerra tinha acabado. Achava que a humilhação pública seria o máximo que eu faria. Mas ela esqueceu com quem estava lidando. Se ela quis se alimentar da minha vida, então, eu ia deixá-la com fome. De tudo. Comecei de forma sutil. Apaguei todas as fotos com ela das minhas redes sociais. Bloqueei, sem alarde. Mas não parei por aí. Com o perfil falso, aquele mesmo com quem ela flertou achando que era um empresário europeu, passei a conversar com ela por semanas. Ali, ela desabava. Contava que estava sendo cancelada, que a amiga rica tinha se virado contra ela, que estava se sentindo injustiçada. Disse até que estava com medo de ser demitida, porque a fofoca havia chegado até o ambiente de trabalho. Eu ouvia. Consolava. Gravava tudo. E sempre incentivava. Você tem que se vingar dela. Expõe você também. Mostra que ela não é tão santa. Ela tentou. Criou um perfil fake e me acusou de plágio, de mentiras, de difamação. Mas eu estava pronta. Cada passo dela já estava previsto. Eu não estava apenas respondendo. Eu estava guiando. Fazendo ela se afundar com as próprias mãos. E foi quando ela começou a perder. De verdade. Primeiro, perdeu o cargo que ocupava num projeto importante. A chefia alegou incompatibilidade com os valores da empresa, após prints circularem entre os colegas. Depois, foi desconvidada de 2 eventos sociais importantes do nosso círculo de amigos. As pessoas tinham medo de se associar a ela. E por fim, ela perdeu o controle. Começou a mandar mensagens para mim, desesperadas, algumas com ameaças, outras com supostos pedidos de desculpas. Você me destruiu. Você me armou uma emboscada. Você é uma cobra. E num dos momentos mais patéticos, apareceu na porta da minha casa com uma caixa de bombons e um discurso ensaiado de arrependimento. Eu nem abri a porta. Só observei pela câmera e disse: Vanessa, vá embora. Aqui não tem mais jantar para você. Mas o mais cruel ainda estava por vir. Eu precisava encerrar aquilo com uma última cartada. Um prato final. Frio. Implacável.
Lembrei de uma conversa que ela teve com um perfil falso. Ela dizia que odiava a solidão, que não aguentava ficar em casa à noite, que tinha crises de ansiedade quando ninguém a procurava. Então, preparei o cenário perfeito. Criei um evento falso de reconciliação, um jantar em grupo, supostamente organizado por outra amiga em comum. Fiz parecer que todos estariam lá. Que seria um recomeço. Ela caiu direitinho. Comprou roupa nova. Fez unha. Mandou mensagem perguntando se eu também iria. Respondi com uma frase só. Claro, vai ser inesquecível. No dia, ela chegou ao restaurante. Mesa vazia. Ninguém lá. Só o garçom com uma encomenda entregue em nome dela. Uma sacola de papel pardo, com um bilhete. Você sempre quis jantar de graça. Hoje, o prato é seu. Sirva-se da solidão. E dentro da sacola? Uma marmita requentada. Restos de lasanha. Fria. Com um guardanapo rabiscado com a frase: nem tudo que parece generosidade é burrice. Às vezes, é só paciência em ebulição. Ela surtou. Mandou mensagem, ligou, me xingou. Mas ali, naquele restaurante vazio, cercada por mesas silenciosas e olhares curiosos, ela entendeu. Eu não era mais o prato fácil. Eu era a cozinheira da desgraça dela. E tinha servido até a última colher. Ela veio à minha casa querendo jantar de graça, saiu engolindo a própria arrogância, mastigando vergonha e digerindo cada gota da humilhação que serviu a mim por tanto tempo. Aquela noite no restaurante vazio foi a última vez que vi Vanessa em carne e osso. Mas o impacto do que aconteceu ali ecoou por dias. Porque o que eu servi para ela não foi comida. Foi o espelho de tudo que ela era, oportunista, invasiva, ingrata. E agora, exposta. O bilhete com a marmita virou piada interna nos nossos grupos. As pessoas começaram a lembrar das vezes em que ela exagerou, usou, manipulou. Agora que a cortina caiu, ninguém mais queria estar no mesmo palco que ela. Vanessa entrou em modo de sobrevivência. Sumiu por uns dias, depois tentou ressurgir como se nada tivesse acontecido. Publicou uma selfie no Instagram com legenda: quem tem luz própria não precisa de refletores emprestados. Mas ninguém mais comentava. Ninguém mais batia palmas. Ela tentou se aproximar de outras pessoas, criar novas conexões, mas o círculo já estava fechado para ela. As portas que sempre se abriram com charme e cinismo agora estavam trancadas. E eu? Eu jantava em paz. Finalmente. Sem o incômodo da visita inesperada. Sem precisar esconder taças, contar fatias, ou fingir simpatia enquanto minha casa era invadida por alguém que se achava no direito de tudo. O silêncio de Vanessa era música. Mas ainda faltava uma nota final. Uma noite, recebi uma notificação da câmera da porta. Era ela. De novo. Cabelo preso, moletom velho, olhar baixo. Tocou a campainha. Esperou. Eu assisti tudo pelo celular, sentada no sofá. Ela começou a chorar. Por favor, só quero conversar. Eu perdi tudo. Não sei mais o que fazer. A mulher que antes entrava falando alto, se servindo sem pedir, agora mal conseguia sustentar a própria presença diante da minha porta. Mas eu não abri. Não disse uma palavra. Apenas chamei a portaria e pedi para não deixarem mais ela subir. Nunca mais. Dias depois, tomei uma decisão simbólica. Peguei meu celular. Abri o aplicativo de entregas. Procurei o endereço dela. Encomendei um jantar simples, barato, frio. Arroz branco, feijão ralo e uma coxa de frango murcha. Na nota para o entregador, escrevi: deixe na porta. Não precisa tocar a campainha. E junto do pedido, mandei um último bilhete. O fim da minha receita. Você invadia minha casa para comer sem pagar. Agora, come sozinha. Você serviu veneno por tanto tempo que esqueceu do gosto da verdade. E a verdade é: aqui, você não se senta mais. A entrega foi feita. Ela não respondeu. Não tentou mais me procurar. E aquilo bastou. A justiça não veio com gritos. Nem com tapas. Veio em doses. Como uma receita amarga feita com ingredientes escolhidos a dedo. Memória, frieza, estratégia e um toque de crueldade. Ela quis me engolir. Mas fui eu quem cozinhou o fim dela. Hoje,
Quando sento à mesa com meus amigos, os verdadeiros, eu rio. Não daquela risada forçada que escondia desconforto, mas da gargalhada leve de quem se livrou de um parasita. Porque algumas pessoas não entendem limites. Só entendem quando a porta fecha e a comida estraga. E Vanessa? Bem, ela teve o que pediu. Literalmente.